mundo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Eu estou muito contente em ter sido convidado para dar essa aula pela VetSmart sobre um assunto que eu adoro e acho super importante, que é a socialização dos cães. É um assunto que tem bastante conflito, porque a parte de sociabilização acontece junto com a parte de imunização. E por isso que a doutora Mitica está aqui do meu lado, e para mim é uma honra dividir aqui uma aula com a senhora. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu sou a Mitica, eu sou veterinária. Durante bastante tempo, durante 45 anos, eu fui professora da faculdade veterinária na área de clínica médica. Atualmente eu sou aposentada e sou uma das mais velhas na profissão veterinária, 52 anos de carreira. Ah, legal. Legal. Bom, então a gente vai ter bastante informação para passar para vocês e mostrar a importância, né? Não só da imunização, como profilaxia e socialização, que é onde eu sou especialista. Então, vamos começar. Então, o que eu vou falar agora é sobre a importância da socialização, né? O que ela é, quando ela ocorre, o que acontece se a gente não der a devida importância para ela, e principalmente em filhotes de cães, mas o processo acontece de forma muito semelhante com o comportamento aí dos gatos. Existe uma fase que na etologia a gente chama de uma janela da socialização. É um período em que o cachorro e o gato, eles estão aprendendo sobre o mundo que eles vão viver. E essa janela depois ela fecha. Ou seja, se o gatinho ou o cachorro não tiver determinadas experiências nesse período, depois vai ficar muito difícil dele perder medo de determinadas coisas, dele não querer caçar criança, por exemplo, aí no caso de cachorros. Ele precisa aprender diversas coisas num determinado período. E muitas vezes as pessoas não sabem da importância desse período, e aí elas acabam tendo um animal muitas vezes agressivo ou um animal medroso, e aí elas descobrem que elas tinham que ter feito um trabalho específico enquanto o filhotinho tinha uma determinada idade. E aí ele já não tem mais. E lidar com esses problemas de comportamento podem ficar muito difíceis, e às vezes a gente não consegue mais resolver, ou o prognóstico acaba sendo muito ruim. Então, é muito importante que os médicos veterinários, de maneira geral, conheçam bem sobre socialização para eles poderem indicar e ajudar o proprietário a prevenir problemas de comportamento. E qual que é essa fase, né? Quando que a gente tem essa janela específica para fazer todo esse trabalho de socialização? No caso dos cães, a gente tem até os 3 meses de idade. Começa quando o bichinho ali, o cachorro já está de olho aberto, já está um pouco mais espertinho, mas esse processo ele começa a se fechar, então começa a ter menos efeito aí a partir dos 3 meses. Então é importante a gente fazer o melhor, né? A gente fazer esse trabalho que é apresentar um monte de coisa para o cachorro até os 3 meses de idade só.
depois essa janela se fecha. E no caso dos gatos, é mais curta ainda, termina mais ou menos com 2 meses. Então, depois dos 3 meses, 4 meses, mesmo que eu faça esse trabalho, o resultado muitas vezes não vai ser satisfatório. Mas logo aparece uma dúvida: como que eu vou fazer para apresentar um mundo para o filhote sem colocar ele em risco de adquirir uma doença, principalmente pelo fato dele não ter terminado toda a imunização, né? Ele não tomou todas as vacinas que ele precisa para ficar imune a doenças muito importantes. Então, a gente encontra um conflito que é muito comum. O especialista em comportamento, que ele vê como o animal pode sofrer depois, se ele não for bem socializado, e muitas vezes o clínico, o médico veterinário, que está bastante preocupado na prevenção de algumas doenças, que também podem fazer com que o cãozinho ou gatinho aí sofra muito e muitas vezes até morra. Então a gente tem um conflito muito difícil de lidar. E a ideia com essa aula é esclarecer um pouquinho o que pode ser feito. Como às vezes não é tão claro para todo mundo o que pode acontecer se o filhote não for sociabilizado, eu vou mostrar aqui alguns tipos de problema que ocorrem em parte por uma falta de sociabilização. Podem acontecer agressividades com criança. O cachorro ele pode ficar agressivo por medo, por exemplo, né? Então a criança chega muito perto, vai abraçar, o cachorro pode ficar desconfiado e atacar a criança. Com o tempo, essa agressividade ela pode ir aumentando e vir um cachorro super perigoso de estar perto de criança. E com gato, muitas vezes o gato também pode ter medo dos movimentos de criança, que a criança corre, faz barulho, derruba coisa, e aí acontece às vezes de quando alguém recebe uma criança, o gato fica escondido e ele não sai desse esconderijo até a visita ir embora. Muitas pessoas não imaginam que os cães precisam entrar em contato com pessoas de diversas idades. O cachorro pode acostumar, por exemplo, só com criança. E aí ele vai achar estranho adultos e idosos. E muitas vezes acontece dos cachorros ficarem agressivos com idosos, principalmente quando usa uma bengala ou anda de uma forma um pouco diferente, pode fazer com que o animal estranhe, né? E no caso do cachorro, muitas vezes ele se esconde, mas outras vezes ele pode atacar. E no caso de gatos, normalmente eles se assustam e se escondem também. Existe o risco também do cachorro não se dar bem com outros cachorros e também dos gatos estranharem qualquer outro gato. Muitas vezes acontece do cachorro não aceitar que o outro cachorro vá cheirar, por exemplo, a traseira dele. Quando vai cheirar, ele acha aquilo lá estranho, dá para ver ali, às vezes eles tomam um susto e muitas vezes eles se escondem ou eles partem para briga. E dificilmente ele acaba tendo um convívio muito legal com outros cães. Em alguns casos fica até difícil de acasalar, no caso aí desses animais serem, por exemplo, reprodutores. Se não bastasse, ainda tem vários outros problemas. Por exemplo, medo de barulho. Existem vários barulhos que a gente que está acostumado e que a gente sabe que não é perigoso, a gente não se preocupa. Como, por exemplo, fogos de artifício, trovoadas, rojões, pessoas gritando gol, liquidificador, barulho de moto, barulho de carro. Os animais precisam aprender que nada disso é perigoso. Se a gente não ensina, pode ser que eles se assustem demais com esses barulhos e muitas vezes eles associam esses barulhos com outras coisas, como por exemplo, gol com rojão. E aí eles associam, por exemplo, narração de jogo de futebol com gol e com rojão. Então toda vez que estiver passando um jogo, por exemplo, na televisão, o cachorro ou o gato podem se esconder e ficarem, às vezes eles ficam tremendo de medo no esconderijo deles. Às vezes não precisa nem ter barulho nenhum. Eles podem ter medo de uma caixa de papelão, alguém carregando uma coisa diferente. Às vezes
um guarda-chuva, e aí eles podem ficar latindo, ficarem receosos, não passarem por lá, e muitas vezes eles ficam aterrorizados mesmo, né? Vem alguém com algum objeto que eles não conhecem, eles já partem do princípio ali que aquilo lá pode ser perigoso, e aí eles já podem querer atacar ou fugir. E muitas vezes o medo é tanto de barulho e de coisas diferentes que eles não querem nem passear. A gente acha difícil, né, de imaginar um cachorro não querendo passear. E acontece com uma frequência maior do que a maioria das pessoas imagina. A gente tem muitos clientes na Cão Cidadão e uma vez a gente fez uma pesquisa e cerca de 10% dos nossos clientes, que a grande maioria, né, são cães, 10% desses clientes tinham um cachorro que quando a gente convida eles para passear, em vez deles ficarem super felizes, pulando, querendo passear, eles vão e se escondem. E o pior é que essas pessoas acabam estudando o assunto e aí elas entendem o porquê que o cachorro dela é tão medroso. E muitas vezes foi porque ela não socializou adequadamente. E aí o tratamento, quando o cachorro já é adulto, é muito mais difícil. Bom, agora que eu mostrei e deixei claro para vocês todos os problemas e o sofrimento que uma má socialização pode acabar acarretando, eu queria conversar com vocês sobre a polêmica que existe em relação a socializar ou não socializar. Né? Fazer com que o animal corra um determinado risco de pegar alguma doença ou fazer com que o animal tenha problemas no futuro de comportamento, ou que aumente a chance dele ter problemas de comportamento no futuro. E isso não é uma coisa que acontece só com os médicos veterinários do Brasil. Isso é uma coisa mundial, porque existem vários outros países, né, que têm muitas doenças contagiosas e acaba sendo uma preocupação de todo mundo. Né? Obviamente existem regiões mais seguras, menos seguras, países em que se tem determinadas doenças e outros países que não se tem algumas doenças que aqui no Brasil, por exemplo, tem. Como exemplo, a gente pode falar dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, tem mais doença do que na parte norte dos Estados Unidos. E lá essa discussão sobre socializar ou não já existe há mais de 20 anos. Né? Então, há 20 anos já tem especialistas aí divulgando, tentando passar o que eles acham que é melhor fazer. Né? E por causa disso que a Associação de Médicos Veterinários Americanos, especialistas em comportamento, eles fizeram um documento, né? É uma declaração dizendo que, apesar de não ter terminado a imunização, a gente deve sim fazer a socialização. Então foi um documento que eles prepararam para médicos veterinários, conscientizando e orientando como fazer essa socialização. O que a gente nota, né, estudando um pouquinho aí a história dos Estados Unidos em relação a esse conflito, é que existe uma espécie de um consenso que sim, os veterinários devem socializar ou eles devem instruir os tutores, os proprietários a socializarem seus animais mesmo antes de acabar todas as vacinas, né? Antes de dar todas as vacinas. Mas será que essa realidade ela vale para o Brasil? Será que o Brasil é tão diferente do que os Estados Unidos ou de Austrália, Inglaterra, Europa de uma maneira geral? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a realidade brasileira, a gente desenvolveu um trabalho. Fui co-orientador da Cláudia Terzian. Esse trabalho aqui que vocês podem ver, que a gente procurou investigar um pouco o que acontece no Brasil em relação à socialização. E o que o trabalho mostrou, entrevistando aí mais de 3.000 tutores,
é que a maioria dos veterinários, ou seja, mais do que 50% dos veterinários, não falaram nada sobre prevenção de problemas de comportamento. Ou seja, eles não mencionaram nada sobre socialização. E o que a pesquisa também demonstrou é que a maioria dos veterinários recomendaram que o cachorro ou o gato não deveria sair de dentro de casa até terminar todas as vacinas. Uma coisa é o médico veterinário instruir, falar, e outra coisa é a pessoa acatar e seguir, né, o que foi dito. E a gente, claro, isso foi feito através de um questionário, então pode ter ali as suas interpretações, a pessoa de repente pode não falar a verdade, mas o que a gente percebeu é que existe uma enorme parte das pessoas que seguiram o que foi dito, ou seja, elas não tiraram o cachorro de dentro de casa, ou evitaram ao máximo fazer isso. Então, o que a gente viu nesse trabalho, o que a gente conclui, é que a maioria dos médicos veterinários não instruem as pessoas sobre, né, os tutores, sobre os perigos da gente não socializar. E eles também não falam como socializar com segurança. E essa é a ideia que a gente quer passar para vocês, que existe uma maneira de se fazer isso. Outros autores escreveram que a maior causa de morte no Brasil, né, no caso dos animais de estimação, é por causa de doenças contagiosas. Quando a gente procura nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, a maior causa costuma ser a eutanásia por problemas de comportamento, não por doenças. Mas isso não quer dizer que não exista esse problema no Brasil, né? Só quer dizer que o que a gente descobriu, infelizmente, é que as pessoas abandonam seus animais diante de problemas de comportamento. Então, no Brasil, parece que existe uma chance maior da pessoa abandonar o animal quando ele agride alguém, por exemplo, do que eutanasiar. De qualquer forma, é uma preocupação que a gente deve ter aqui no Brasil também, porque é um grande problema de abandono por causa de comportamentos que poderiam ser evitados através da socialização. Então, no Brasil, a gente deve ou não deve fazer a socialização? O que é mais importante, né? Então, como a gente viu, as duas coisas são super importantes. E eu vou falar agora muito mais de como fazer. Tudo que a gente deveria fazer do ponto de vista psicológico, e depois a gente vai ver quais são os riscos ou como diminuir esses riscos do animalzinho contrair alguma doença infecciosa. Na literatura a gente já encontra vários trabalhos mostrando aí como a gente evita problemas de comportamento através da socialização. A socialização ela foi tão discutida e tão promovida em países como Estados Unidos, por exemplo, que você já encontra trabalhos falando que a socialização não resolve tudo, né? Porque algumas pessoas passaram a acreditar que basta você fazer uma socialização muito bem feita, que o animal não vai ter medo, que o animal não vai ser agressivo, que o animal não vai ter ansiedade de separação, e na verdade a socialização é parte da prevenção. Só ela não garante. Então, a gente vai ver aí artigos aí como esse que eu tô mostrando, perguntando se a socialização é suficiente. E aí já vai a resposta, não é. Condicionamentos, educação durante a vida toda vai influenciar no comportamento do cachorro. Como que a gente deve fazer essa socialização, né? Do ponto de vista psicológico, é uma fase muito legal, não só porque está dentro do período de socialização, mas porque os filhotinhos costumam ser mais curiosos e muitas vezes menos medrosos do que eles vão ser conforme eles forem envelhecendo. Então, muitas vezes a gente vê um gatinho e pensa assim, esse gatinho não vai precisar ser socializado porque ele se dá bem com tudo. Mas conforme ele vai atingindo 3 meses, 4 meses, 5 meses, até 1 ano, mais ou menos, ele costuma ir ficando um pouco mais medroso. Então, mesmo que não pareça que o animal precise,
vale a pena a gente fazer do ponto de vista aí psicológico, porque o temperamento do animal pode ainda não estar completamente definido, né? Ele ainda vai sofrer algumas alterações e normalmente é mais para o medo e mais para a agressividade. O importante é a gente colocar o animal em contato, na medida do possível, com todos os estímulos que ele vai ter que conviver para o resto da vida nesse espaço muito curto. Então vale a pena a gente ter uma listinha bem definida de tudo que a gente tem que fazer, porque senão a gente se perde e o tempo passa e depois a gente perde aí essa janela e não consegue mais modificar o comportamento. A gente tem que lembrar o que a gente faz nessa fase acaba mudando, né, o comportamento e até o temperamento do cachorro para o resto da vida dele. É como se o cérebro ainda tivesse mais maleável e você tivesse aí moldando com uma certa facilidade o comportamento futuro desse cachorro. Uma maneira da gente dividir essa lista seria em estímulos animados, né, de inanimados. Então, o que seriam os estímulos animados? Seriam, por exemplo, as pessoas, diversas etnias, diversas idades e se comportando da maneira com que elas normalmente se comportam. Ou seja, criança precisa de criança berrando, correndo, mas tudo isso com o máximo de cuidado para não causar um trauma no filhote. O filhotinho ele é menos medroso, mas se uma criança machucar, derrubar, assustar, pode ser que em vez dele perder o medo, pode ser que ele fique ainda com mais medo. Então a gente tem que fazer essa socialização com muito cuidado. Uma outra coisa que a gente precisa fazer com que o cachorro perceba, se acostume, com todos os cuidados que a gente vai falar logo mais, é colocar ele em contato, né, com outros animais. Então, com cachorros, com gato. Por exemplo, se ele aprender a não caçar gato e se ele aprender que ele pode conviver com o gato e ter reações positivas, emoções positivas de um lado de um gato, vai ficar muito mais fácil, por exemplo, se o futuro tutor, né, ou se o tutor desse cachorro for adquirir um gato, ou vice-versa, ele tem um gato e depois vai querer um cachorro. Vai ser muito mais fácil o convívio se a gente já fizer um bom trabalho nessa fase. A gente também deve apresentar para o cachorro pessoas com alguma deficiência física, cadeira de roda, muletas. A gente pode, num determinado ambiente ali, fazer com que ele acostume com esses objetos, mesmo que a gente não conte, por exemplo, com alguém que tem alguma deficiência física, né? Então, a gente pode andar de muleta, a gente pode brincar com o cachorro usando, por exemplo, uma cadeira de rodas. Uma outra coisa que gatos e cachorros costumam desenvolver uma fobia muito grande, né? Um medo exagerado, é de médico veterinário. Então, o que a gente pode fazer? A gente, com todos os cuidados que também a gente vai falar logo mais, acostumar com os procedimentos normais de uma clínica veterinária, né? Então, quais são os objetos, o cheiro, né? O cheiro de algum desinfetante, manipulações, tudo isso a gente já pode acostumar o cachorro desde filhote e depois vai ficar muito mais fácil dele ser examinado pelo médico veterinário. Já na parte de sons e objetos inanimados, a gente pode falar ali de todas as coisas que causam barulho e podem fazer com que o animal se assuste. No caso de pet shops, por exemplo, existe aquele soprador. Se o seu cachorro, né, o seu cachorro do tutor for frequentar um pet shop, é muito melhor que ele já esteja acostumado com aqueles barulhos do pet shop. E não só com barulho, né, com os aparelhos. Então tem o soprador, em casa tem,
por exemplo, o aspirador de pó. Muitos cachorros acabam ficando com medo de alguém da casa simplesmente porque aquela pessoa usa um aspirador, né? Ou então uma vassoura, por exemplo, caindo no chão. Às vezes uma vassoura cai no chão e é o suficiente para traumatizar um cachorro que nunca acostumou com esse tipo de barulho. E muitas vezes depois a pessoa acha, né, quando vê o cachorro com medo de uma vassoura, ela acha que aquele cachorro apanhou com a vassoura, né, ou apanhou com o guarda-chuva. E muitas vezes não aconteceu nada disso. O animal simplesmente não foi sociabilizado com aqueles objetos. Caixa de transporte, por exemplo, mais cedo ou mais tarde, o cachorro vai ter que entrar numa caixa de transporte, assim como o gato, para levar no médico veterinário, para viajar. E isso pode ser um trauma. Se a gente acostumar nessa fase, vai ficar muito mais fácil. Acostumar com todas essas coisas, é importante que a gente vá aos poucos e associe a apresentação desses objetos, pessoas ou animais com coisas agradáveis. Então a gente pode estar fazendo carinho, pode estar brincando com eles, pode dar um petisco. Tudo isso vai fazer com que o medo vá desaparecendo. E se a gente fizer uma socialização com muito cuidado, o medo quase nem vai aparecer. A gente vai dando um passo de cada vez. Se por acaso a gente estiver apresentando um estímulo para o cachorro ou para o gato e ele ficar com medo, a gente deve voltar atrás. Por exemplo, eu liguei um liquidificador e o gatinho ou o cachorro se assustou. O que eu posso fazer? Eu posso levar o gatinho ou o cachorro para um outro cômodo da casa e ligar o liquidificador na cozinha, por exemplo. E aos poucos ele vai acostumando com um barulho bem fraquinho do liquidificador e aí a gente vai trazendo o cachorro ou o gatinho, pode até trazer ele com um petisquinho, com um brinquedo, cada vez mais para perto do liquidificador, até o momento que a gente vai poder ligar, por exemplo, o liquidificador na frente do gato, do cachorro, e ele não vai estar nem aí. Ou melhor, ele vai querer o petisco, porque ele já associou. Tem o liquidificador, é coisa bacana. Então, em vez dele ter medo desses objetos, ele passa até de uma certa forma a gostar desses barulhos e desses objetos. Existem alguns procedimentos, alguns protocolos que a gente pode fazer para acostumar os filhotes a um monte de estímulo. Se tiver tudo bem com o filhote, a gente tomar as devidas precauções aí em relação à saúde, você levar esse cachorrinho para algum lugar que tenha bastante estímulo pode ajudar muito na socialização e a gente pode ganhar tempo. Então eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente faz muitas vezes com os nossos clientes, tomando todos os cuidados. Então aí a gente está num lugar onde passa bastante carro, um filhotinho está tendo contato com outro, mas eles são do mesmo canil e eles estão saudáveis. As pessoas que estão passando na rua, a gente pergunta se teve contato com outro cachorro, se não teve, a gente faz uma mini entrevista e aí se ela não teve, mesmo assim a gente pede para a pessoa limpar a mão, a gente leva produtos específicos para isso e faz com que as pessoas tenham contato com os filhotinhos. Então a gente procura todo tipo de gente, né? Todas as idades, as diversas etnias. Enquanto a gente está fazendo isso, tem vários outros estímulos que estão acontecendo, como por exemplo, carro, caminhão, tudo passando. Uma outra maneira da gente apresentar um monte de estímulo para o filhotinho e ganhar tempo, né, na socialização, que é um período muito curto, é o que os americanos chamam de puppy parties. O que eles fazem? Quem tem filhotinho, né, muitos tutores chamam amigos que não têm cachorro ou que têm cachorros que estão saudáveis, vacinados, para uma noite especial. E nessa noite, essa pessoa geralmente prepara um jantar ou prepara como se fosse uma festa. E as pessoas vêm
trazendo tudo que elas puderem de diferente. Então, por exemplo, capacete de quem anda de moto, muleta, cadeira de roda. Algumas pessoas vêm fantasiadas, dependendo do animal que ela tiver, se souber, né, que o bicho não está doente, está imunizado direitinho, ela também vai levar para essa festa. A gente fez uma festa desse tipo, né, aqui em São Paulo também, em que as pessoas também foram ali entrevistadas para a gente saber se elas poderiam tá trazendo alguma coisa de perigosa, né, de perigoso aí para os filhotes e também dos cães. Então, ali com médicos veterinários, com todo o cuidado, e ainda a gente colocou na entrada da festa um pedilúvio com produtos específicos para diminuir a chance dessas pessoas estarem trazendo contaminação aí para dentro da festa. Então, numa festa dessas, o som não está super alto, mas tem música, né? Isso já ajuda também o cachorro a acostumar. As pessoas com óculos, às vezes com umas coisinhas na cabeça, pessoas pegando no colo, crianças abraçando para depois o cachorro não ter medo, e tudo isso com muito cuidado. Outros cachorros que a gente conhece, sabe que são dóceis e, obviamente, que não estejam aí doentes. É muito importante que a gente tome os devidos cuidados para que não ocorram acidentes. Por exemplo, a gente não quer que uma criança deixe um cachorro cair no chão. Então, ela pode fazer carinho, ela pode segurar, desde que a gente conte aí com um adulto tomando cuidado para evitar qualquer tipo de acidente. Agora a gente vai ver quais são os cuidados que a gente deve sempre ter em relação às doenças que eles podem pegar. E para isso a professora Mitica vai aqui contar para a gente. Bom, Alexandre, você está me pedindo para falar de um outro aspecto da fase de crescimento dos animais, talvez um outro aspecto que a maioria dos veterinários, a maioria dos proprietários conhece, que é exatamente a questão da prevenção de doenças infecciosas nessa fase da vida. Então eu vou me ater a falar sobre a questão da imunização, que é uma das duas providências que são de responsabilidade do tutor. Uma é o que você acabou de falar, é a sociabilização. A outra é a imunização. Talvez a maioria das pessoas, e talvez você mesmo, esteja muito mais habituado a lidar com a questão da imunização, sabe exatamente em que fase da vida, qual a idade em que deve ser iniciada a imunização, qual a vacina que tem que ser usada. Provavelmente todos os veterinários, e você que está me ouvindo, que está me vendo, também provavelmente esteja muito apto, conheça muito bem a questão da imunização. O grande problema da imunização é exatamente os dois períodos de imunização e de socialização, elas correm paralelas ou simultâneas. E aí eu vou me ater à questão da imunização especificamente, a proteção que o filhote precisa receber contra as principais doenças infecciosas. Antes de falar das doenças infecciosas, de um modo geral, eu diria o seguinte, que o neonato, ou seja, antes dele nascer, ele estava no útero, o ambiente materno, absolutamente estéril, onde ele estava protegido das infecções e dos desafios do meio ambiente. Ao nascer, ele vem para um ambiente extremamente agressivo, extremamente contaminado, rico em micro-organismos e rico em desafios. E aí o neonato
ele vem praticamente desprotegido para a vida extrauterina. E se ele não recebesse a proteção dada pela mãe, a transferência de anticorpos da mãe, a infecção, por exemplo, pelo vírus da sinomose, pode ser uma infecção absolutamente fatal já desde o primeiro dia de nascimento. E o vírus da sinomose é um vírus que infecta qualquer cão em qualquer faixa de idade, desde os mais novos até os mais velhos, se eles não tiverem uma imunidade adequada. E essa imunidade adequada eles recebem numa fase inicial, dada pela mãe, através do colostro principalmente, e depois da imunização ativa, ou seja, estimula-se o animal para ele ser capaz de responder contra a infecção, contra a sinomose. Existe também uma outra doença que é extremamente grave também nessa fase de vida, que os seus filhotes não tiverem anticorpos, eles podem adoecer, inclusive, ocorrer o óbito dos animais, é a parvovirose. Então nós vamos comentar mais sobre essas duas doenças, a sinomose e a parvovirose, que são as duas doenças com as quais temos que nos preocupar muito e muito nessa fase de crescimento. Depois que eles estiverem imunizados, depois que eles estiverem bem vacinados, aí eles estarão completamente protegidos contra a doença e poderão viver à vontade. Então, durante as primeiras semanas de vida, aqueles que recebem o colostro, eles estarão protegidos contra a sinomose, contra a parvovirose e contra outras doenças. Mas a imunidade dada pela mãe, ela cai com o tempo, ou ela diminui com o tempo, porque o que o filhote precisa é depender de si mesmo e não da imunidade da mãe. E, portanto, na natureza, se o animal não for vacinado, ele pode entrar em contato com o vírus, e esse contato com o vírus é que vai dar a imunidade ao animal. Mas, na prática, nós não podemos esperar que o cão entre em contato com o vírus, adoeça para depois se tornar resistente. Então, nós fazemos a vacinação e aqui vem, então, o conceito de imunização. O que é a imunização? A imunização é promover a proteção dos animais contra as doenças infecciosas que trazem risco em potencial para a saúde do animal. E na infância, na fase extrauterina, como nós já comentamos, as duas principais doenças virais que acabam matando os animais são a sinomose e a parvovirose, sobre as quais nós vamos tecer alguns comentários a seguir. A sinomose ainda é a doença que mais mata os animais de menos de 2 anos de idade, que não tem uma imunidade adequada, que não tem a proteção dada pela mãe, ou que não foi capaz ainda de produzir anticorpos por si mesmo. Então aqui vocês estão vendo um animal de cerca de 2 meses de idade, animal que adquiriu a sinomose. Ele está numa fase francamente convulsiva. Vocês percebem a convulsão, vocês percebem a mioclonia, você percebe o estado depressivo que ele está. Praticamente
à beira da morte, nós poderíamos dizer, e com um quadro muito grave de encefalite. Com toda certeza, este animal não terá chance de se recuperar. E isto poderia ser evitado por uma imunização adequada, realizada dentro de um protocolo vacinal adequado. Aqui vocês estão vendo um outro animal, esse animal já veio a óbito, é um animal também novo, de 2, ele deve ter 3 meses de idade aproximadamente, que teve uma diarreia de origem infecciosa e o óbito ocorreu com uma gastroenterite hemorrágica fatal. É a parvovirose que muitos de vocês conhecem muito bem o que é essa doença. E agora vem a questão: quando eu devo começar o processo de imunização? Quando o animal nasce? O animal com 1 mês de idade? 2 meses de idade? Ou 5 meses de idade? Não, aqui vocês estão vendo um esquema em que nós estamos mostrando que o processo de imunização deve ser iniciado quando o filhote perde os anticorpos ou quando a concentração de anticorpos que ele recebeu da mãe cai o suficiente para permitir o estímulo antigênico dado pela vacina. E esse período em que o nível de anticorpos cai e depois ele é capaz de responder, esse período é bastante variável de acordo com a quantidade de colostro, com a quantidade de anticorpos que ele recebeu. Então, existem alguns animais que, se receberam pouco colostro, eles começam a responder ao estímulo da vacina já com 5 semanas, 6 semanas ou 7 semanas de idade. Agora, existem outros animais, mesmo da mesma ninhada, esses animais que foram mais, esses filhotinhos que foram mais espertos, que nasceram antes, que são mais vivos, esses animais receberam bastante colostro e, portanto, a imunidade desses animais, a imunidade recebida da mãe vai durar muito mais do que a imunidade daquele que não recebeu colostro. Então, esse animal, por exemplo, que recebeu mais colostro, ele pode ser que ele só vá responder à vacina ou ao estímulo da vacina com 10 semanas de idade ou com 12 semanas de idade, porque os anticorpos que recebeu da mãe ainda existem na circulação e isto impede a vacinação. Então, aqui está num esquema bastante simplificado, mas que eu mesmo produzi esse gráfico só para facilitar a visualização. Então, eu tenho na ordenada e na abscissa, eu tenho um gráfico em que eu mostro do lado esquerdo o título de anticorpos e na linha de baixo a idade dos filhotes. Então, dá para perceber que o cão A, por exemplo, ele recebeu menos anticorpos, ele perde os anticorpos maternos mais precocemente. O animal B, ele recebeu um pouco mais e o nível de imunidade dele é um pouco melhor. O animal D, então, ele recebeu bastante anticorpos e o nível de imunidade dele vai durar bastante tempo. E vocês estão vendo 2 linhas horizontais que eu tracei, na linha A e a linha B. A linha A significa nível de anticorpos abaixo do qual o cão pode se infectar com o vírus de campo. Ou seja, o vírus do campo, o vírus do campo e o vírus vacinal, eles são um pouco diferentes, porque o vírus do campo ele é patogênico o suficiente para causar doença. O vírus vacinal,
ele é atenuado para dar imunidade, mas não causar a doença. Portanto, na linha A, eu tenho o nível de anticorpos abaixo do qual o cão poderá adquirir a infecção na natureza, o vírus selvagem. Em outras palavras, antes dos anticorpos chegarem no nível A, eles estavam protegidos. Abaixo do nível A, eles podem adquirir a infecção. E essa fase em que ele vai alcançar a linha A vai depender de quanto foi o nível de anticorpos, a concentração de anticorpos que ele recebeu. Então, você pode perceber que o cão A, B, C e D, eles são diferentes. Eles vão se tornar suscetíveis em diferentes tempos, diferentes momentos da vida deles. E a linha B, que foi traçada, que está pontilhada, que dá para perceber, essa linha B é o nível de anticorpos abaixo do qual o cão poderá ser imunizado, ou seja, alcançando o nível de anticorpos abaixo dessa linha, não interfere mais na vacinação. Então, ele poderá ser vacinado. Mas, se o nível de anticorpos estiver acima dessa linha B, esse cão poderá não responder à vacina. E vocês percebem que existe um espaço de tempo entre A e B, em que o cão pode adquirir a infecção em contato com o vírus de campo, mas ele não responderá à vacina, porque a vacina é atenuada. Novamente, num gráfico bastante mais simplificado agora, eu estou mostrando o que é a janela da suscetibilidade. A janela da suscetibilidade é exatamente essa faixa de tempo que está localizada entre aquela linha superior em que o animal, abaixo dessa linha, o animal pode se infectar com o vírus de campo e está acima da linha pontilhada. Essa linha pontilhada significa capacidade ou não de responder à vacina. Então, a janela de suscetibilidade é exatamente o espaço entre a suscetibilidade à infecção natural e a capacidade de responder ao estímulo vacinal. Então, toda vez que nós estamos falando em imunização, em vacinação de cães, e toda vez que nós estamos falando que nesta fase deve-se ter o máximo de cuidado para os filhotes não adquirirem a infecção natural, ou seja, não frequentar ambientes contaminados, não conviver com animais doentes, é exatamente porque eu não sei quando esse filhote estará na janela de suscetibilidade, embora eu já tenha dado uma vacina, uma dose com 6 semanas, outra dose com 9 semanas e outra dose com 9 semanas, pode ser que um filhote tenha respondido com 6 semanas, mas pode ser que outro filhote ainda não tenha respondido com 9 semanas. Portanto, então, nesse período de suscetibilidade é que a gente pede, orienta os proprietários que os tutores que deve-se ter o máximo de cuidado com a possibilidade de contágio. Mas esse contágio não vai acontecer num ambiente que não é contaminado, num ambiente que não tem cães doentes, num ambiente em que exista uma carga de vírus, num ambiente muito grande. Aqui um outro gráfico que eu estou tentando mostrar o seguinte. Os anticorpos que o filhote recebeu através do colostro, recebeu da mãe, vai havendo a diminuição
desses anticorpos, de um processo natural que a gente chama catabolismo de proteína, então vai desaparecendo da circulação do filhote. E como nós já comentamos, quando esse nível estiver baixo o suficiente, o cão poderá responder à vacina. Mas antes disso, ele pode estar suscetível à infecção natural. Agora, nesse gráfico, o que eu estou mostrando é que se eu tiver um estímulo antigênico frequente, esse estímulo antigênico frequente, seja em contato com o vírus de campo, seja através da vacina, essa concentração de anticorpos agora não vai mais cair naquela progressão como era esperado. Então, a cada vez que ele tem um estímulo antigênico, diminui um pouco mais a concentração de anticorpos que o animal tem. Então, se ele estiver num ambiente muito contaminado, ele estará protegido numa fase inicial porque tem anticorpos, mas esses anticorpos vão sendo consumidos e sempre vai chegar o momento em que ele vai estar suscetível à infecção natural e suscetível à vacinação. Então, aqui nesse gráfico, que eu gosto de usar bastante e mostrar para os alunos, e mostrar inclusive para os tutores, eu coloquei todas essas informações que nós comentamos até agora. Então, eu tenho a linha A e a linha B. A linha A exatamente é o título mínimo para bloquear o vírus virulento e a linha B é o título mínimo para bloquear o vírus vivo vacinal. E aí eu coloquei na vertical o cão A e o cão B. Então, o cão A, ele entra, por exemplo, com 6 semanas de idade, ele entrou no período de tempo em que ele é suscetível à infecção natural, mas o título de anticorpos que ele tem é alto ainda para poder ser vacinado. Então, esse cão A, ele só vai poder responder à vacina ao redor de 8 semanas, mais ou menos, quando o título de anticorpos ou a concentração de anticorpos tiver caído suficientemente para ultrapassar ou abaixar aquela linha B. Agora, o cão B, por exemplo, já é diferente. O cão B, com 9 semanas de idade, ele vai entrar exatamente naquela zona de perigo, em que ele pode adquirir a infecção. Mas ele não vai ser vacinado ainda, ele não vai responder à vacina ainda. Ele só vai responder à vacina quando chegar próximo de 12 semanas de idade. Esse é o princípio pelo qual nós orientamos, nós utilizamos 3 doses de vacinas. As 3 doses de vacinas com 3 semanas de intervalo, iniciando com 6 a 8 semanas, depois 9 a 11 e 12 a 14 semanas de idade, porque eu não sei quando um determinado filhote vai passar por essa janela de suscetibilidade. É nesse momento em que coincide com o processo de socialização primária e secundária. E aí é que vem exatamente o conflito, o medo dos veterinários e dos tutores de que, ao entrar em contato com cães eventualmente portadores do vírus, ou entrando em contato com o meio ambiente onde possa existir o vírus, eles adquiram a infecção. Esse é o principal problema. Isto pode ser saneado de várias maneiras, mas é uma preocupação muito maior, conforme o próprio Alexandre disse, é uma preocupação muito maior aqui no Brasil, nos países tropicais, nos países menos desenvolvidos, onde a sinomose ainda graça e ainda mata os animais de menos de 2 anos de idade. Essa responsabilidade dos animais não adoecerem é responsabilidade do tutor e do veterinário. Mas eu acredito que acabei colocando medo aí em vocês,
Mas, na verdade, no caso, por exemplo, da sinomose, nós já vamos ver como ocorre a transmissão e que a gente vai desmistificar uma série de informações que a gente tem desde quando foi para a faculdade e desde que se formou, tanto em relação à sinomose quanto em relação a parvo, para verificar que são duas doenças graves, mas que podem ser muito bem controladas e estão muito bem controladas em populações, em grupos de animais que são adequadamente vacinados. Bom, os protocolos vacinais dos cães, e dessa vez eu vou só falar de cães, não estou falando de gatos, embora os gatos sejam os meus animais preferidos, mas os protocolos vacinais caninos geralmente falam em 3 doses iniciais, com 6 a 8 semanas de idade, 9 a 11 a segunda dose e 12 a 14 semanas. Entretanto, eu sempre me bati que num país extremamente contaminado como o nosso, a última dose da vacina de sinomose e de parvovirose deve ser aplicada com 16 semanas de idade. Porque se a duração dos anticorpos maternos pode ir até 12 semanas, esse animal eventualmente pode não estar bem imunizado quando termina a vacina com 12 semanas de idade. Como foi comentado, o período de socialização e o período de imunização coincidem. E a socialização requer convívio com animais e pessoas e exposição a estímulos. A janela de suscetibilidade durante o período de imunização requer mínima exposição ao risco da infecção. Esse é o grande dilema. Só para salientar que, como nós comentamos, o período de imunização vai de aproximadamente 6 semanas de idade a 12 semanas de idade e o período de socialização de 3 a 12 semanas de idade. Ou seja, a socialização, na verdade, deve ser iniciada antes da imunização. E nada melhor do que a própria mãe para iniciar a socialização, e é o que ela faz. Isso quer dizer que os filhotes não devem ser separados da mãe muito precocemente. Isso vai gerar medo, isso vai gerar insegurança, isso vai fazer com que o animal perca o conforto materno. Então, o ideal mesmo é que os filhotes sejam separados da mãe ao redor de 8 semanas de idade. Quanto à questão da socialização, então temos a socialização primária e a socialização secundária. A primária é coespecífica e a socialização secundária interespecífica, quando ele precisa, então o cão precisa conviver ou ver outros animais e inclusive conhecer os outros animais. Então, na socialização primária, a interação intraninhada e a presença materna são fundamentais. Essa fase pode ir até as 6 semanas de idade, ou 6 semanas de idade, ou 8 semanas de idade, quando ele aprende a brincar, a mãe mostra onde existe o perigo, enfim. Se o filhote é mais briguento, ela vai e repreende o filhote. Enfim, é a mãe que deve cuidar, assim como as mães humanas fazem. Na socialização primária, quando a gente está falando em relacionamento com os animais da mesma espécie, é que a gente teria, por exemplo, a questão da infecção pelo vírus da sinomose, transmissão do vírus da sinomose. Na socialização secundária, quando ele vai conviver ou vai conhecer os outros animais, as outras espécies animais, ou seja, interespécie, relacionamento interespécie, nessa fase não existem doenças específicas, graves, que possam ser transmitidas para o cão, de modo que não apresenta tantos problemas quanto a interespécie, a relação interespécie. Eu vou fechar com o conceito de imunidade populacional, que é um conceito muito usado em humanos e é um conceito usado também em
bovinos, em animais, principalmente em bovinos, em rebanhos. O que quer dizer imunidade populacional? Isso significa, se a maioria dos animais daquela população estiver imunizada, um animal que porventura seja suscetível, o risco de adquirir a infecção é menor, porque naquele grupo não vai ter a infecção ou a mínima chance de ter a infecção. Então nós temos o grupo A, em que eu tenho uma porção de carinhas felizes e tenho no meio um carinha meio tristonho e alguns carinhas muito tristonhos. Vamos considerar que os carinhas felizes são aqueles que estão imunes, estão vacinados, imunes. E eu tenho aquele que está no meio, que pode estar na janela de suscetibilidade ou pode não estar suficientemente imunizado. E eu tenho 3 indivíduos aqui, infelizes, que ainda não têm imunidade nenhuma. Mas existe uma barreira de proteção aqui, tanto para o animal parcialmente imunizado ou que está na janela de suscetibilidade, como aqueles não imunizados, porque a chance do vírus entrar e ter o vírus nesse ambiente é muito pequeno. Então, por isso mesmo é que se diz que se nós tivermos 60% da população canina vacinada contra a sinomose, nós não teríamos sinomose na população canina. No grupo B, por outro lado, eu estou vendo alguns poucos carinhas felizes porque estão imunizados. Um carinha parcialmente infeliz no meio desse grupo. E eu tenho alguns carinhas, aliás, a maioria dos carinhas são bastante tristonhos porque eles não estão imunizados. Se eu tiver a entrada do vírus nesse grupo aqui, só estarão protegidos aquelas carinhas felizes, aquele carinha parcialmente imunizado ou que está na janela de suscetibilidade, ele adquirirá a infecção. Então, a chance do cão do grupo B não imunizado ter a sinomose ou ter a infecção por parvovírus é muito maior do que no grupo A. Então, o que nós temos na questão da socialização? O que nós temos que fazer? Nós temos que levar aquele indivíduo que precisa ser socializado para o grupo A e não deixar ter contato com o grupo B. Professor, então, a gente tem que se preocupar mais com a sinomose e com a parvovirose, porque elas são muito graves e elas ainda estão presentes no nosso meio, vamos dizer assim, no Brasil de uma forma geral, sim, embora mais em algumas regiões, menos em outras. Mas e as outras doenças? As outras doenças, na verdade, elas não são doenças tão graves assim que matem o animal. Vamos falar de coronavírus, ou vamos falar das diarreias, de modo geral. Existe um mito também em relação a coronavírus, considerando uma doença relativamente grave. Mas, na verdade, a infecção por coronavírus pode ser uma infecção benigna. O animal tem uma diarreia de 1 ou 2 dias de duração e se recuperar muito bem. Quem de nós não tem esse tipo de diarreia? E quando nós vamos para o médico, o que ele diz para nós? É virose. É virose. Ele manda tomar vacina? Não, é isso. Aí, em relação à leptospirose, que ainda é uma preocupação da grande maioria das pessoas, eu diria o seguinte: a leptospira, ela é eliminada na urina dos animais infectados, rato, do cão, de bovino, de porco, dos animais silvestres de modo geral, pode ser eliminado. Cai no meio ambiente, a leptospira precisa de meio úmido, extremamente úmido para sobreviver. Qual a chance de um cão, se um cão com leptospirose entrar aqui nessa sala e urinar nessa sala? Qual a chance dos topinha daqui a pouco chega aqui e adquirir a infecção? Qual a chance de você adquirir a infecção?
Pouquíssima, nenhuma. Sim. Porque a leptospira caiu no chão, secou, morreu. Tá. Então, se você, em termos de leptospirose, se você não levar o cão para esses ambientes onde tem ratos, lixões, e matagal e assim por diante, não vai adquirir a leptospirose. Não tem chance de adquirir leptospirose. Então, a vacina contra a leptospirose, inclusive uma vacina que pode ser dada mais tarde, não com 6 semanas de idade. Com 6 semanas de idade, basicamente, as vacinas que o cão precisa são aquelas vacinas de vírus vivo. Sinomose, parvo, hepatite infecciosa. Nada mais. Bom, realmente, nessa nossa conversa, eu tentei mostrar o que são quais são as principais doenças infecciosas com as quais eu devo lidar com mais cuidado. E isto com o protocolo de imunização que é utilizado normalmente, o problema está sendo resolvido da prevenção. Falta a questão da socialização, da interação com outros animais, com os devidos cuidados, ambas, a socialização e a imunização podem andar de mãos dadas. É isso aí. Que ótimo ouvir isso para nós, especialistas em comportamento. E queria aproveitar para agradecer aí a atenção de todos os médicos veterinários e estudantes de veterinária e também a VetSmart por ter nos dado essa possibilidade de falar com tanta gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, ela foi feita com muito carinho. E como a gente falou bastante de filhote e os cuidados que a gente deve ter, eu queria oferecer para vocês um curso que eu preparei para tutores de cachorro, como cuidar, como socializar direitinho, evitando aí os principais riscos. Então, quem quiser assistir, pode usar essa senha que vocês estão vendo aí na tela e pode também passar para tutores que possam ser aí clientes de vocês ou que vocês recomendem. Entrando com esse login e com essa senha, tem um desconto bem bacana. Espero que vocês gostem aí do curso também. Você já parou para pensar que tudo que é bom aproxima? Quer ver só? Brincar aproxima. Cuidar de quem você ama? Aproxima. Matar a saudade? Aproxima. Dia no parque? Aproxima. Dar risada? Aproxima. 12 semanas de proteção. Isso também aproxima. Bravecto é o único que protege de pulgas e carrapatos por tanto tempo com um só comprimido. Isso porque possui um ingrediente ativo inovador e benefícios muito superiores aos dos outros tratamentos disponíveis, como o tempo de ação. Com ele, os cães ficam protegidos por muito mais tempo, podem aproveitar muito mais e, claro, podem ficar muito mais próximos de quem amam. Bravecto, proteção que aproxima.